Então, se ele prevenir, ele também pode usar domínios simples, agindo ao que mais interessa, que é o técnico. Ele se fala da rica, é o espírito amaldiçoado, que é o mestre rica, mesmo depois que a alma da rica ele meio que foi embarcada a vida, ele meio que passou a reconhecer em qualquer lugar, Rica pode manifestar First blood. Valeu! Oponente à vista! Como se fosse uma bateria, e outro ponto ainda, é que para o Yuta, porém ele só pode manter uma conexão sustentável com ela e permanecer nesse estado por 5 minutos a cada uso. E o interessante também é que o Yuta tem muito mais controle sobre essa versão da Rika, embora ela ainda tenha a mesma natureza imatura e protetora que tinha antes. Rika ainda pode se manifestar parcialmente e atacar para proteger o Yuta sem que ele a ordene, mas na grande maioria das vezes ela responde diretamente aos seus comandos. Mas, claro, quando se fala de poder, mesmo não sendo tão poderosa quanto no passado, Rika continua sendo uma maldição imensamente forte. Sua manifestação completa possui um conjunto de habilidades idênticos. Rika também tem força suficiente para derrubar parte do grande ponte com um único soco e criou destroços suficientes para deter um enxame de baratas amaldiçoadas que perseguiam civis. Completamente imobilizado por ela, o único da Rika de lançou para longe e ele feriu fez um experimento em sua cabeça. E isso sem falar, ela também foi capaz de derrotar vários espíritos amaldiçoados sozinha. Quando o Yuta fez a cabo do Kenjaku, de resistência, ela é mais resistente até mesmo que o próprio Yuta. Ela bloqueou uma das rajadas de energia amaldiçoada do Ryu com a única mão e sofreu apenas uma queimadura. Ryu esse, que foi a maior liberação de energia. First blood. Com um soco, mas ela conseguiu se recuperar e ainda do Sukuna. Só que além disso tudo, quando a Rika ultrapassa o forma que apareceu com Dorimoto o Yuta pode disparar isso igualou a técnica mais poderosa do Ryu. Para fazer isso, ela precisa estar manifestada completamente. Só que algo muito interessante ainda é que o Tsunami Rika pode ser significa lugar de Double kill. a vida normal, que é o kanji ka, perfume, aroma, fragrância espiritual, que culturalmente pode significar o aroma que permanece mesmo após a pessoa partir. O nome completo Rika pode ser traduzido como uma presença de alguém que já se foi, mas ainda assim, ou de forma ainda mais cruel, uma alma comum que ao ser desejada o direito de partir, o que se liga profundamente com a história de origem da Rika e do Yuta, já que depois que a alma da Rika Orimoto é libertada, o que permanece não é ela, mas os últimos vestígios da sua vontade, ou seja, Rika deixa de ser identidade. Ainda a Rika Orimoto humana é espírito entendido, porém espírito amaldiçoado, mas também para passar uma sensação de algo estranho, algo que não pertence àquele lugar. Só que, se você lembra bem, eu também mencionei que ela serve como estoque de armas, certo? E o Yuta usou basicamente duas armas ao longo das batalhas. A primeira é a katana, onde no início do seu treinamento, Satoru Gojo levou ao cofre de ferramentas amaldiçoadas e lhe forneceu uma katana. O objetivo era que o Yuta aprendesse a lutar, enquanto também aprendia a canalizar energia amaldiçoada para um objeto. E outra arma ainda que ele usou uma única vez foi o braço de aço. Essa ferramenta amaldiçoada cobre todo o braço do Yuta com uma casca de metal e reforça ainda mais que os socos, que todos eles ouro, mas acabou sendo quebrado pela técnica defensora do passado ao defender o que era a principal capacidade do Yuta de copiar qualquer técnica inata de pessoas cujos passos foram consumidos por Rika e que eram também técnicas herdadas, como por exemplo a fala amaldiçoada da então vamos dependendo da força da técnica e do número de vezes que o Yuta deseja usar, a quantidade de parte do corpo muda, portanto uma técnica forte é que é a parte mais vital do corpo do alvo, assim ser copiada com sucesso. Embora o Yuta possa contornar isso, impondo um voto vinculativo sobre o número de usos da técnica, ao copiar uma técnica de um alvo que pode usar a técnica reversa amaldiçoada, se a parte consumida for regenerada, o valor da parte do corpo é perdido e deixa de satisfazer a condição de copiar. Não pôde regenerar um de seus dedos contra a Sukuna, o que é interessante é que
E assim, uma vez acessada, o Yuta pode usar plenamente as capacidades de cada técnica, bem como qualquer uma de suas técnicas de extensão. Ou seja, a principal força da cópia está na grande variedade de habilidades à disposição do usuário. O interessante também é que, usando a técnica copiada, o Yuta basicamente possui as mesmas vantagens e desvantagens do usuário original, embora sua habilidade de alternar entre técnicas se torne um oponente mais versátil e imprevisível de enfrentar. Por exemplo, depois de alternar a última vez com a técnica do Inumaki, Yuta mudou para a técnica da Uro, bloquezinho enquanto ele estava finalizado. O interessante sobre essa técnica é que o seu nome japonês, significa imitar seguindo o padrão de transição, e copy significa também, que vem do inglês copy, significa literalmente copiar, e esse nome não é redundante por acaso, porque eles representam duas camadas diferentes da técnica, e onde entende a técnica não se armazena de poder para ele, e parece que First blood. quantas técnicas o Yuta copiou? Quais delas foram demonstradas na obra? A primeira aqui é a fala amaldiçoada, ou Jugon, que o Yuta copiou de energia amaldiçoada e moral escrito de seus comandos, tratando todos que usam ele ao e quanto mais exigente é o comando, maior o preço que ele cobra do texto do Yuta. Interessante é que quando ele executa a primeira vez, executou a técnica controlar a disseminação da energia amaldiçoada e desde então, Yuta se tornou muito eficiente com a fala amaldiçoada enquanto está conectado a isso através do anel. E pode até mesmo fazer o seu, e olhos e presas de cobra aparecer em sua boca como se tivesse nascido com ele. E isso permite que o Yuta ative a técnica falando comandos da mesma forma que o todo, sem precisar de um objeto. A segunda técnica são os Shikigamis, que é a técnica que ele copiou do Druv Lakdawara, que permite invocar Shikigamis, usando o seu cabelo como intermediário entre os Shikigamis. Assim como pequenos morcegos com cabeças semelhantes à da Rita, que lhe voam ao redor do oponente para formar uma barreira involúvel com sua digital. E se o alvo tentar sair dessa barreira, simplesmente receberá dano. A terceira técnica é a manipulação do céu, que o Yuta replicou da Uro, e que permitiu ele transformar o céu numa superfície tangível de forma semelhante à e isso principalmente com a técnica de extensão com girado, ou quebra-gelo fino, onde o Yuta atingiu possivelmente isso cria um efeito de ipsi quando First blood. técnica de extinção que replicou do antes, que permite anular todos os jeitos e evoluir na maneira de seus conteúdos com uma certa garantida quando ativou contra o sucuro. Double kill. O Yuta não usa uma lança amaldiçoada de forma absoluta para cumprir a condição da tinta. Ele usa realmente a sua katana para a cognição construída por essa técnica. O Yuta replicou fortes e visíveis e fortes inimigos do Sukuna, e também tem o transplante do cérebro. Quando eu falei que consumir o corpo do Seiya, Yuta replicou sua técnica e permitiu trocar o corpo com outra pessoa, transplantando seu cérebro para o corpo dela. E usando essa técnica, ele conseguiu tomar o corpo do Satoru Gojo para usá-lo contra o Sukuna. Mas eu entrarei em detalhes sobre isso mais à frente no vídeo, porque antes é importante tu falar. E se você está gostando desse vídeo, saiba que aqui no canal tem uma playlist completa sobre função de domínio, ou Shingen Shoai, e esse domínio de Yuta, um campo com estruturas em forma de cruz, com inúmeras katanas espalhadas e cercadas por Mizuhito, uma forma de arte japonesa que é Mahara-Noi, mais comumente usada para decorar envelopes para ocasiões especiais como casamentos, o que simboliza toda a questão de amor sem uma maldição para Yuta. E após a expansão ser aprovada, Yuta escolhe uma das técnicas copiadas para servir como um acerto garantido, o que faz dessa expansão de domínio diferentes a cada vez que for expandida. Além disso, todas as First blood. Double kill. Yuta deverá pegar outro. Já que existe um número ilimitado de cartões. É interessante sobre essa expansão também. Está muito menos se bem. Valeu! O
gigante significa imitação, algo falso, cópia, domínio.